Bom, função, toda função, seja ela do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau ou outras funções, ela pode ser representada graficamente. Então, função pode ser representada por uma fórmula, né? No nosso caso, a nossa fórmula é esse modelo matemático aqui do primeiro grau, y igual a x mais b, mas toda função tem uma fórmula e ela pode ser representada graficamente também. Então, cada função tem o seu gráfico. Então, vamos ver agora como é que é o gráfico de uma função afim ou uma função do primeiro grau. Então, peguei como exemplo essas duas aqui, ó. Y igual a 2x mais 1, tá? E a letra B, y igual a menos x menos 2. Então, ó, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar os coeficientes. Ó, o A é 2 e o B é 1. Lembrando que o A é a taxa de crescimento, no caso aqui é positivo, que significa que essa função ela vai ter uma taxa de crescimento de 2 em 2, tá? Aí nós vamos fazer, por enquanto, para construir o gráfico, nós vamos fazer uma tabela. Como é que eu vou fazer uma tabela? Vou fazer uma tabela. Vou usar uma tabela razoavelmente pequena, tá? Aqui, ó, vocês podem observar. Essa tabela vou conter 3 colunas. Primeiro vamos fazer nesse modelo, depois nós vamos construir o gráfico da função do afim de maneira direta, sem usar essa tabela. Aqui no meio eu vou montar a minha função, né, que é 2x mais 1, e aqui os pares ordenados x, y. E aí nas linhas horizontais eu vou atribuir aqui alguns valores. E montar minha função. Os valores que eu vou usar esse. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Então, o que é isso? Eu estou atribuindo, como a nossa função aqui, ó, é f de r em r, são números reais, tá? Ó. Então, eu posso usar qualquer número real, tá? É evidente que eu não vou usar um número grandão ou desproporcional. Usei números pequenos e positivo e negativo, para não ficar só uma forma, só de um lado do gráfico. Então, ó, no lugar do x da função, eu vou botar menos 2. Só lembrando que números negativos, ponha entre parênteses e faça continha. Então, aqui 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 1, veja que vai dar menos 3, tá? Eu vou botar o par ordenado aqui nessa outra coluna. Então, deu menos 3. Então, o nosso parzinho ordenado vai ser, ó, quando o x é menos 2, o y é menos 3. Vou fazer aqui menorzinho. 2 vezes menos 1, mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1 vai dar menos 1. Então, ó, quando o x for menos 1, o y é menos 1. Tá? Quando o x é 0, então vai ficar 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 mais 1, 2 vezes 0 é 0, 0 mais 1 é 1. Então, isso aqui vai dar 1. Então, quando a função for o x é 0, o y é 1. Quando for 1, então 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, isso aqui dá 3. Então, meu par ordenado aqui, no caso, vai ser 1 e 3. Aí, y igual 2 vezes 2 mais 1, que dá 4, mais 1, 5. Então, quando o x é 2 e 5. Então, repare, o gráfico da função, aqui, eu vou usar um papelzinho quadriculado, né, para esboçar o gráfico. Então, ó, observe. Eu tenho uma folha quadriculada, mas só com a régua dá para você fazer tranquilamente. Então, o gráfico é feito no plano cartesiano. Então, você esboça o planozinho aqui, ó.
o eixo X e o eixo Y, tá? Então aqui eu vou trazer aqui a função, quero só, se observa o modelo, é 2x mais 1. E vamos pegar os pares aqui para plotar, ó. Vê só os pares aqui, ó, feita a continha, menos 2 e menos 3, o primeiro par, menos 2 e menos 3. No caso aqui, se você for usar o papel quadriculado, aqui é a origem, né, o 0, cada quadradinho desse aqui é uma unidade, então aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Para a esquerda, menos 1, menos 2, tá? Você não precisa pôr os números. No eixo Y do mesmo jeito, ó, aqui é 1, 2, tá? Então, ó, o primeiro par é menos 2 e menos 3. Então, menos 2 está aqui, ó, menos 1, menos 2, primeiro é o X, tá? E menos 3 é para baixo no Y, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, você marca aqui o pontinho. Pronto. Quando o X for menos 1, ó, aí o Y é menos 1, nosso segundo par. Quando é menos 1, tá aqui, ó. Quando o X for 0, aí o meu Y, ó, 0. O meu Y é 1. Então, quando o X é 0, lembre-se, o ponto está sobre o eixo Y. Então, tá aqui, ó. Ponto, tá aí, sobre o eixo Y. O outro é o par 1 e 3. Então, 1, ó, já para a esquerda aqui. Aí você vai 1, 2, 3. Marcou o pontinho. E o último é o 2 e o 5, ó. Então, você vai aqui no seu plano cartesiano, no eixo X, 2, 5 para cima. 1, 2, 3, 4, 5 aqui, ó. Aí, como ela é uma função real, aqui eu só plotei alguns valores, mas vocês observem que esses pontos estão alinhados, ó. Fiz questão de fazer no papel quadriculado para mostrar exatamente isso, ó, que esses pontos estão alinhadinhos, tá? Então, ó, ou seja, a função do primeiro grau, ela tem como gráfico uma reta. Então, ó, qual é o gráfico da função afim? É uma reta, tá? Então, qualquer função afim, qualquer função do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. Evidente que eu fiz uma tabela aqui, assim, um pouco trabalhosa e tal, mas para você obter uma reta, você na realidade você só precisa marcar 2 pontos. Se tivesse esses pontos aqui, você traçaria a reta do mesmo jeito. Então não precisa você ter um monte de pontos, não. Aqui eu fiz 5 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então não precisa você ter necessariamente 5 pontos. É necessário para você ter uma reta 2. Então aqui é mais para ilustrar que o gráfico da função afim é uma reta. Então, se você, qualquer gráfico, dizer assim, qual é o gráfico de uma função afim? Vai ser sempre uma reta. Você não vai desenhar uma curva, você não vai desenhar uma roda, vai ser sempre uma reta. A mesma coisa que nós vamos ver é o seguinte, ó, se você tiver o gráfico, só o gráfico, tá aí, ó, você já, tá aqui o gráfico, é uma reta, certo? Então, você já sabe que se trata de uma função do primeiro grau. Então, tem essa relação bionífica. O gráfico é uma reta, e se eu tiver uma reta, você já sabe que é uma função do primeiro grau. Eu quero que você observe aqui no gráfico, esse ponto aqui, ó, onde ela cortou o eixo Y. Esse ponto aqui é o ponto 0 e 1. Vou até destacar ele aqui, ó. Mas esse 1 aqui, ó, é exatamente o nosso valor do B da função. Tá, ó? Então, repare, quando você tem um gráfico de uma função afim, ó, que é uma reta, aonde ela corta o eixo Y, é exatamente o valor do B. Ó. Então, ela sempre vai cortar o eixo Y no B. Ó. Se o B aqui, ó, é 1, então ela vai cortar o eixo Y no 1, tá? Olha essa outra que nós vamos fazer aqui, ó. O B dela é menos 2. Então, já tenho certeza que o gráfico vai cortar o eixo Y no menos 2, tá? Então, vou fazer ela no próximo vídeo.